Bom dia, pessoal. Está começando o nosso Espaço Intrafit de hoje, terça-feira, dia 18 de maio. Um bom dia especial a todos os trabalhadores de Blumenau, Indaial e Gaspar. Um grande abraço também para toda a nossa comunidade aqui da Fortaleza, que sempre nos acompanha, que sempre nos manda mensagem. Eu sou o Guilherme Poerari, para apresentar juntamente comigo, tenho meu amigo Juvenal da Silva. Bom dia, Juvenal. Muito bom dia a você trabalhador, a você trabalhadora, você guerreiro ou guerreira aposentado. Muito bom dia também a Joyce Moser, que sempre nos recebe aqui na rádio. Ela está dando um oi de missa. Um oi para todo mundo. Para vocês terem uma ideia, aqui os cuidados da rádio fica sempre com a Joyce. Ali ela tem um carinho muito grande por esse espaço, né? Então a gente sempre cita aqui o nome dela. Exatamente. E ô Juvenal, e já para começar o nosso Espaço Intrafit, eu sempre faço aquela perguntinha, faço aquele questionamento para quem está nos assistindo, para informar a qualidade do som e do vídeo, porque é sempre importante, a gente está sempre tentando melhorar aqui, né, com a contribuição aí da Joyce, do Morango, do Valdecir, do Leandro, do Juvenal, enfim, de todo mundo que está sempre auxiliando a nossa rádio para melhorar cada vez mais, né? Isso aí, meu amigo. Ô Juvenal, para começar o nosso Espaço Intrafit, nós vamos começar falando sobre segunda-feira. Aí você vai me perguntar, por que segunda-feira? Porque ontem, dia 17 de maio, foi o Dia Internacional contra a LGBTfobia. É um dia de celebração, um dia de conscientização e luta. E foi nessa data, em 1990, que a Organização Mundial da Saúde retirou a homossexualidade da lista internacional de doenças. Tem noção do que é isso, cara? Até então as pessoas achavam que a homossexualidade era uma doença, cara, que tinha que ser tratada. Quer dizer, né? Até 2021 aí tem uma galera que acha que tem... Mas essa galera que deve estar doente, né? Essa galera tá doente. E faz muito tempo que tá doente, né? É a mesma galera que come sabão e acha que a Terra é quadrada, né? Então, nós devemos ser firmes em respeitar a diversidade humana. Nossas diferenças não podem nos separar ou impedir a nossa união contra o que de fato nos oprime. A nossa luta é todo dia, em cada local de trabalho, contra o preconceito, contra a retirada de direitos e contra toda forma de opressão. Então está aí, dia 17 de maio, Dia Internacional contra a LGBTfobia. Então vamos lá, vou falar um pouquinho sobre isso. Na nossa sociedade, na nossa comunidade aqui, a gente sabe que as pessoas são bastante conservadoras, né? O que a gente pede aí para todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, é a cabeça um pouquinho mais aberta a ver o seu irmão do lado. Ser conservador muitas vezes envolve uma coisinha chamada religião. Porque não está escrito na Bíblia que homem não pode se deitar com homem e coisa e tal, né? Tem umas coisas assim bem exóticas aqui da nossa comunidade, mas lembrando que, usando também a Bíblia, que diz que Cristo nunca afastou ninguém dele e disse, venham todos, né, a mim. Eu estou usando um pouquinho da religião, mas vamos aqui pegar o nosso dia a dia. Aqui na nossa região têxtil, existem inúmeros trabalhadores queridos que têm a sua opção sexual, na qual eu não tenho nada a ver com isso. E faço aqui a seguinte pergunta, a você que está nos ouvindo. O que muda na sua vida se o seu vizinho está dormindo com outro homem? Fica essa pergunta, né? Ou com outra mulher? Se a sua vizinha está dormindo com outra mulher, o que muda para você? Essa sua indignação, muitas vezes, com as pessoas que têm uma opção sexual que não é a sua, é bastante complicada. Né? Porque se você é homofóbico, você não gosta de gays, e inúmeras vezes na sua vida, né, você foi já ajudado por algum e você não sabia. Já imaginou um dia você descobrir que o médico que salvou a vida do seu filho era homossexual? Né? Ou outras vezes que o patrão que paga o teu salário, né, poderia ser homossexual. Então, assim, gente... esse tipo de preconceito que nos afasta como seres humanos não leva a lugar nenhum. Ao longo da minha vida, eu já fui preconceituoso também, porque vim de uma cidadezinha preconceituosa, crescendo na roça, e a gente acaba aprendendo da pior maneira possível.
Mas quando você tem a cabeça aberta a ouvir e aprender, você acaba evoluindo. Eu não sou um ser humano evoluído, eu estou sempre evoluindo. E eu quero acreditar que as pessoas ao meu redor também estão evoluindo todos os dias. Estar evoluindo todos os dias é olhar para o meu irmão para o lado e dizer que ele é tão querido quanto você, e ele merece o meu respeito, a minha consideração como qualquer outra pessoa. Em 1990 para baixo, como o meu amigo Guilherme tinha falado, era considerado uma patologia, né? Uma doença. Ou seja, as pessoas continuam evoluindo, a ciência continua evoluindo, médicos e cientistas continuam evoluindo. Isso é muito bom porque de 1990 foi 17 de maio de 1990 para cá, não é mais considerado uma doença. Ou seja, para você que não gosta de homossexuais, deixa eu dizer para você que cientistas, médicos que salvam vida todos os dias, decidiram que não é uma doença. E quem sou eu? Quem sou eu para dizer o contrário? Quem sou eu? E deixar aqui, é claro, o meu abraço a todas as pessoas que têm aí uma opção sexual diferente, que de repente pode não ser a minha. E também falando, Guilherme, aqui, dando uma alfinetada, né? Que essa rádio tem lado, né? Vamos dar uma alfinetada aqui. Ser preconceituoso, meu amigo, inúmeras vezes também ficar mandando aquelas piadinhas ali por WhatsApp, né? E como tem, né? Como tem piadinha, né? E não é uma, não é duas, é uma tonelada. E tem gente que é aquela pessoa de uma piadinha só. Ele não brinca com o teu tênis que está encardido, com o teu boné que está um pouquinho rasgado, por causa do teu time de futebol, que sempre dá piada. Futebol sempre dá piada, né? Tem um cara que manda direto para mim quando o Cruzeiro perde. Eu não conheço. Mas tem aquela pessoa que fica fazendo piadinha com o amigo como se estivesse incomodando ele. Vou dar um exemplo aqui para quem está ouvindo e não está me vendo, tá? É só um exemplo aqui. Sim. Guilherme, olha aquele teu time lá, Guilherme, time de bichinha, né? Vou mandar um monte de viadinho no teu WhatsApp, né? E se o Guilherme se sentir incomodado, é porque dentro ali do Guilherme tem uma coisinha chamada homofobia. Fazer piada rebaixando outra pessoa também não é legal. Né? Mostra também dentro de você que não tem um sentimento humano como deveria ser. Né? Eu jamais deixaria de cumprimentar, de conversar, de tomar uma cerveja e por que não trabalhar junto com uma pessoa que tivesse uma opção sexual diferente. Essa questão do WhatsApp, gente, pega muito, muito. Porque a gente está inserido em vários grupos, né, de WhatsApp aí do Brasil inteiro. E é assustador. Assustador as pessoas que são de uma piada só. Né? Para provocar o amigo, fica fazendo piadinha com a questão sexual o tempo inteiro. Né? Fica mandando foto de homens nus e coisa e tal, tu gosta disso. Eu não entendi por que isso é um xingamento, por que isso é rebaixar alguém. Tem que ficar claro aqui, para todos que estão nos ouvindo, que o dia que as pessoas, os cientistas, psicólogos, parapsicólogos, psiquiatras, conseguirem explicar a heterossexualidade, também vai ser explicado a homossexualidade. Certo? Então não fique perdendo tempo querendo uma explicação. Isso é perda de tempo. Tá? O meu irmão trabalhador que está do meu lado merece tanto respeito quanto eu, Guilherme. É isso aí. Ô, Juvi, até eu separei aqui aquela música do Tim Maia. Vale tudo, vale o que vier. E aí... Só não pode dançar homem com homem. Mas mudaram a letra no TikTok, sim, foi isso? Exatamente, isso daí que eu ia te falar. Não existe homem evoluído, existe homens evoluindo, homens e mulheres. Sim, no final da vida ali do Tim Maia, ele já cantava também pode dançar homem com homem e mulher com mulher. Eu não sabia disso. Sim, no final. Ali, engraçado 96. que eu pensei nessa música pra falar aqui, você me lembrou, porque eu curto o Tim Maia pra caramba. Nossa, Tim Maia é um... Nossa, a voz do cara era monstro, né? Da Soul Music. Soul Sim, Music. Soul Music.
E eu não sabia que ele também já tinha mudado. Em 96. Olha foi só, um dos últimos ali. Que bacana. Shows, que bacana. ele já tá. Que notícia boa que me trouxe, Exato. tá? Porque eu tinha essa decepção com esse cantor maravilhoso. Né? Não, é que acontece o seguinte, tava fazendo uma rápida pesquisa aqui, enquanto tu estavas explanando, tem essa nova propaganda do TikTok, sensacional a propaganda do TikTok, que ela também fala, também pode dançar homem com homem e mulher com mulher. Mas a música do Tim Maia, que é lá de 1990, olha que coincidência, né? 1990 ser a data que a OMS retira a homossexualidade da lista internacional de doenças, e foi quando o Tim Maia lançou essa música que é Vale Tudo, que daí sim, ele cantava só não pode dançar homem com homem, nem mulher com mulher. Mas no final, em 1996, ele já estava cantando essa versão que atendia a felicidade de todas as pessoas, né? Se o Juvenal quer ser homem com homem, se o Guilherme quer ser homem com mulher, ou mulher com mulher, o importante é a felicidade de cada um, né? E principalmente o respeito que você dá no dia a dia pro teu próximo. Então, E tem que entender o seguinte, quando eu falo de respeito, né, se você ver duas mulheres andando de mãos dadas ou dois homens andando de mão dada, ele não está desrespeitando ninguém. Ele está exercendo a liberdade que ele tem de se expressar, de ter o seu convívio com outra pessoa. E também no Instagram do Mídia Ninja, no site do Mídia Ninja, também eu vi que tá tendo uma nova informação ali sobre relatos de pessoas que sofreram abuso e assédio por ter uma opção diversa de sexualidade. As pessoas que estão nos ouvindo, assistindo pelo computador, será que tem ideia de quem foi o inventor do computador? Lá na Segunda Guerra Mundial? Como é que é o nome do cara? Agora me esqueci. O famoso lá, aquele, o Bill Gates? Esse não, eu errei. Ai, meu Deus. Nossa, mãe! Vamos rir um pouquinho aqui, mas só um pouquinho, porque ele não sabia. Eu errei. Quem foi o inventor agora? Ai! Bill Gates é o inventor da Microsoft? E o Bill Gates, ele incluiu inúmeros programas, ele mudou... Ele inventou praticamente o Windows e ele acabou patenteando muitos dos inventos que não eram dele e era de outras pessoas, como, por exemplo, o mouse, o dois toques no mouse, ele comprou essa invenção de outra pessoa, foi patenteando e algumas coisas ele inventou. Da Microsoft. Mas o computador ele foi inventado na Segunda Guerra Mundial para descobrir como os submarinos alemães atacavam os navios de guerra americanos, ingleses, enfim... E teve um cientista que era homossexual, né, que demorou muitos anos trabalhando, foi muito dinheiro trabalhando num Jurássico aparelho, que foi se aprimorando aos poucos, né, que ele dava um nome que agora me fugiu o nome agora, mas ele que conseguiu praticamente definir a Segunda Guerra Mundial, porque ele conseguia prever onde é que ia ser o ataque dos nazistas, de submarinos como os barcos. E graças a essa invenção dele, que foi se aprimorando, era gigantesco, cabia numa sala, e cada vez foi ficando mais moderno, era o Jurássico e primitivo computador. Então, assim, antes de você ter preconceito, e naquela época era crime, né? Ele teve que ser internado, e por causa da homofobia, ele acabou se matando, né? Cara, depressão. Se nós formos pegar aqui, digamos, a Segunda Guerra Mundial foi de 1939 até 1945. 45. Olha o tanto tempo que a gente levou para ter respeito pela pessoa. Quer dizer, ainda falta muito, né? Mas só em 1990 foi declarada que não era uma doença, né, cara? Então 50 anos aí de... E era crime naquela época. Era crime. Exato. Ô, Juvenal, mas hoje, então, dia 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual contra Crianças e Adolescentes. Então, vamos lá. Eu já trabalhei com psicólogos na área, porque eu fui ator de teatro durante muito tempo, e com isso você acaba aprendendo ali muita coisa a respeito do assunto. Em primeiro lugar, as pessoas têm que entender que uma pessoa que é acusada disso, nem sempre ela é culpada. Certo? A sociedade geralmente quer linchar, quer matar, quer jogar pedra. Já houve casos aqui em Santa Catarina que eu presenciei, que a pessoa foi quase execrada, linchada pela sociedade, para alguns anos depois descobrir o quê?
que ela era inocente, que não houve o abuso, né? Mas não é disso que eu quero falar agora. Os números em Santa Catarina e no Brasil são gigantescos, né? E isso acontece porque o abusador, um dia lá atrás, quando criança, ele também já foi abusado, certo? E como ele já foi abusado, ali na frente ele acaba expressando aquilo que ele passou lá atrás. Tem um gatilho dentro da cabeça dele que aperta e faz com que ele acaba repetindo aquilo que ele sofreu lá atrás. O fato dele ter sido abusado, em momento algum, diz que ele tem que ser impune do crime dele. Essa pessoa precisa ser tratada, porque se ela não for tratada, ela vai continuar com aquele problema. Tá? Precisa de ajuda psicológica, sim, e a grande maioria não admite que tem esse problema. Então, em primeiro lugar, isso tem que ser discutido, isso tem que ser conversado, tem que ser falado, e não só sempre com aquele argumento, tem que matar, tem que prender tudo, tem que meter fogo, essas coisas. Tem que ser conversado, tem que ser discutido sobre o que acontece, em primeiro lugar, sem julgamento. Não é isso que a gente quer. Se a pessoa cometer um crime, ela tem que pagar por aquele crime. Mas também precisa de tratamento psicológico. Os números no Brasil, Santa Catarina, quando você começa a pesquisar, quando começa a ver isso, você vai ver que é algo inimaginável. Eu não estou falando aqui, gente, olha só, quando fala de abuso, exploração e coisa e tal, as pessoas acham que a gente está falando do ato sexual em si. Não! Não é só isso, tá? Existem várias formas de mexer com a cabeça de uma criança sem precisar tocar nela, mas dela é ficar mostrando fotos de órgãos genitais, né, essas coisas. É antes do seu tempo, não está preparada para isso, é crime, vai mexer com a cabeça daquela criança, não está no tempo dela, tá? O fato de você ficar falando pornografias, coisas que são antes do tempo dela ouvir, também é considerado um abuso. Tá? Muita gente não sabe disso. Também é um crime. Piadinha suja, perto de criança. Isso não está no tempo dela ainda. Também é considerado um abuso. Aquilo fica ali gravado no HD dela. Para vocês terem uma ideia, o computador ele foi baseado no cérebro humano. Então, muito antes das pessoas falarem HD, já tinha aqui atrás, na nossa cabeça, um HD que guarda todas as informações. E ele fica desregulado quando tem algo de errado. E é claro que abuso e exploração é algo de muito errado. Guilherme? Então, eu estava separando aqui umas notícias para a gente repercutir. Em 2020, mais conhecido como ano passado, 960 crianças de até 14 anos apenas em Santa Catarina sofreram estupro. Então, isso são números que são registrados. Imagina aqueles que não são registrados, né? A maioria desses casos parte de familiares, tios, avós e principalmente padrastos. E tem um caso muito triste e delicado aqui em Santa Catarina, que é o da menina Mari Ferrer. Não sei se tu já ouviu falar aqui. Ano passado a gente já tinha relatado sobre esse caso, sobre uma menina que sofreu um abuso sexual num grande clube ali de Florianópolis, de um rapaz da alta sociedade, até agora está impune, né? E há uma hashtag não há estupro culposo. Então deixo aqui a dica para quem está nos assistindo, quem está nos escutando, acompanhar esse caso, porque você também vai se revoltar sobre o caso da Mari Ferrer, né? E prestar solidariedade, porque ela foi corajosa e expôs isso, né? Ela tem uma rede social no Instagram que ela expôs tudo isso. Eu não lembrava o nome dela, mas... da Mari, né? Então... tu estava falando ali da pena, né? Eu estava lendo, a pena é de 8 a 15 anos de prisão em regime fechado. Para quem como é que se diz? Quem é julgado ou culpado no caso de estupro. E eu estava lendo também a coordenadora das delegacias de polícia de proteção à criança, adolescente, mulher e idoso, o DPCAMES, é a doutora Patrícia Zimmermann. Não sei se tu se lembra, mas ela em 2015 ou 2014, ela fez uma palestra lá no sindicato, falando exatamente sobre isso, sobre essas questões na época era contra a violência contra a mulher. E é importante a gente ter
esses eventos de conscientização para as mulheres, para os trabalhadores. Uma pena que agora a gente não pode fazer isso, mas a gente pode relembrar e pedir para o pessoal acompanhar ali em nossas redes, onde estavam os vídeos, as fotos, a nossa informação sobre esse dia de conscientização contra a violência à mulher. É isso sobre o dia 17 e o dia 18. Então vamos em frente para falar sobre... Ontem acompanhamos, na verdade, uma matéria onde um empresário aqui da cidade, de uma grande empresa, falou sobre esse período aí de pandemia, né? E que essa empresa chegou a desligar funcionários, aderiu à medida provisória que autorizou a redução de jornada e salário, fez tudo o que podia para minimizar os prejuízos. Escutou essa, Juvenal? Quero que você vá marcando essas palavrinhas para depois você rebater. Na cabeça deste empresário se martelava uma premissa. A empresa já passou por várias crises e vai sobreviver a mais essa. Tá? A empresa. Agora eu quero que tu me fale sobre o trabalhador depois. Esse trabalhador que acabou sendo desligado, né? E para finalizar, ele coloca assim, ó: o mercado melhorou a partir do segundo semestre, ou seja, de 2020, tá? Mesmo em cenário ainda delicado, a empresa está desembolsando, presta atenção, Juvenal, presta atenção, Joyce, a empresa está desembolsando cerca de 18 milhões na ampliação da capacidade produtiva das fábricas. Aí eu te pergunto, Juvenal, no começo da fala desse empresário, ele coloca que a empresa chegou a desligar funcionários e aderiu à medida provisória que autorizou redução de jornada e salários, né? E que a empresa vai sobreviver mais essa crise e que eles vão fazer um investimento de 18 milhões. Aí eu te pergunto, onde fica essa valorização do trabalhador, aquele que foi demitido, a esse que está vendo a empresa desembolsar 18 milhões, e não só essa, né? A gente vê várias e várias indo para as redes de telecomunicação e falando que estão superando a crise. Onde fica a condição do trabalhador que está vendo mensalmente a sua gasolina aumentar, a sua renda diminuir e a questão de comida, aluguel, luz, telefonia sempre aumentar, a empresa falar que está gerando mais e mais lucros e o salário continuar aquele de sempre? Como é que fica, Juvenal? Saiu na imprensa isso, Guilherme? Saiu na imprensa. Então, eu vou falar o nome da empresa, né? É a Raco. A Raco diz que está investindo aí 19 milhões, é isso? 18 milhões. Para vocês terem uma ideia, a gente falou da empresa Raco e entende que o crescimento da empresa não é uma coisa ruim. Certo? E assim como a Raco, que tem um crescimento grande, outras empresas aqui bem conhecidas da gente, as mais próximas aqui, têm um crescimento gigantesco com a pandemia, justamente porque fornecem produtos para hospitais. O setor têxtil, diferente do setor metalúrgico e vidros e coisa e tal, ele tem um crescimento muito grande para os empresários. A gente percebe aqui eles falando claramente quanto que estão faturando, quanto que está crescendo. Mas em nenhum momento essas empresas que têm cadeira cativa lá no patronal pensam em dar um reajuste para os trabalhadores. E não percebe que se o trabalhador, que esse pai de família, ele ganhar um pouquinho a mais, ele também vai gastar um pouquinho a mais na comunidade. E esse dinheiro acaba voltando. É óbvio, se eu ganhar um pouquinho a mais, eu vou comprar um pouquinho mais de toalha, vou comprar um pouquinho mais de roupa. As empresas também saem ganhando com isso. E o que a gente percebe aqui, com todo respeito, mas é uma cara de pau dos grandes empresários da nossa região, estar falando claramente na imprensa, porque não é só essa matéria, saiu outras matérias aqui de outras empresas que estão investindo milhões e milhões em galpões, em prédios, mas são essas mesmas empresas que se recusam a dar um aumento real para os trabalhadores. Um simples aumento real. É uma vergonha isso, gente. Uma vergonha. Ô, Juvenal, eu lembro do tempo lá do Sábado Livre, acho que era 2013, né? Que os patrões falavam, se for colocado o Sábado Livre, as empresas vão diminuir, não vão ter competitividade e vai ocorrer milhões e milhões de demissões.
Na verdade, foi naquele período onde teve empresa aqui próximo sendo vendida, batendo faturamento, outras fazendo recordes de lucro. Então, o que a gente observava é que o trabalhador, sabendo que ele não precisaria trabalhar aquele sábado, que ficaria com a família, trabalhava mais disposto, mais feliz, né? E a mesma coisa aconteceria se você tivesse uma valorização no seu salário, né? No momento que a gente acompanha que a carne está batendo valores exorbitantes, a gasolina aumentando todo mês, né? Era o momento dos empresários aí também valorizar o seu trabalhador, né? E para finalizar essa informação aqui, ó, essa empresa diz que na comparação com o primeiro trimestre de 2020, o faturamento dela entre janeiro e março deste ano subiu em torno de 15%. Olha só. Se desse 15% de aumento salarial, né? Que loucura, hein, meu? 15% para o bolso do patrão. 15% pro bolso do patrão. Agora vamos falar aqui sobre uma outra matéria, que essa é nossa, que o Sintrafit exige o afastamento de gestantes das atividades presenciais, conforme a lei aprovada na quinta-feira, dia 13/5. O sindicato encaminhou um documento a todas as empresas têxteis e escritórios de contabilidade para que cumpram a Lei 14.151, publicada no Diário Oficial da União, no dia 13/5, mais conhecido como quinta-feira, que garante o afastamento da empregada gestante das atividades de trabalho presencial durante o período da pandemia de Covid-19, sem redução de salários e direitos. O que acontece, companheirada? Aqui na nossa região, se você que está nos assistindo não trabalha no escritório de RH, você que é mulher e é gestante, a grande maioria a gente sabe que trabalha na linha de produção, seja costurando, seja trabalhando em pendente, seja trabalhando em fiação. Se acontecer de você estar grávida nesse momento, você tem que ser afastada. E a empresa tem que pagar o seu salário em casa. O que nós tínhamos era um decreto do Ministério Público do Trabalho. Era uma orientação dizendo para a empresa relocar essa trabalhadora e que pagasse o salário dela. Era uma orientação, certo? Sabendo que se a empresa não fizesse isso, ela ia ser responsável caso houvesse algum óbito. Ou seja, ia responder por homicídio culposo. E hoje, no Brasil, os números no mundo é o que mais mata mulheres gestantes. Então não é tirado do nada isso. A pessoa não está em casa só para descansar. Ela está ali para preservar duas vidas que importam sim. E esse sindicato, desde o início, quando veio esse decreto do Ministério do Trabalho, levou nas empresas, mandou por e-mail, eu fui atrás das empresas, levei um documento dizendo gestante tem que ser afastada. Mas ainda era uma orientação. Agora não é mais orientação. 14.151 é o nome da lei. Agora é lei. Exato. Agora é lei. E se a empresa descumprir com essa lei, Juvenal, o que tem que ser feito? O que a trabalhadora ou trabalhador, né, pode fazer? Não, primeiramente tem que entrar em contato com o sindicato. Né? Seja ele têxtil, vestuário, comércio, tem que fazer denúncia para o sindicato, tá, pessoal? Exatamente. Como é que pode ser feita a denúncia? Quero ver se tu sabe. Então, no nosso caso, Sintrafit, existem várias formas de fazer isso. Seja pelo Facebook, a gente tem o bate-papo ali, funciona muito. Eu olho todos os dias o Facebook ali, ver se tem alguma coisa. Seja por WhatsApp, eu nunca sei decorar o número, mas o Guilherme sabe. 992611671. Mas também tem o Fale Conosco, que é no site do sindicato. Fale Conosco também funciona. Como é que você faz para entrar no Fale Conosco? Entra no site sintrafit.com.br e acessa lá o Fale Conosco, faça a sua denúncia. Também tem pelo aplicativo, que é o Sintrafit Blumenau, e também tem a forma convencional de você ligar ao sindicato, que é o 33261555, que você vai falar com a nossa querida Carmen ou com a Leane, e já encaminhar para um dos nossos diretores. Se você não é de Blumenau, é de Gaspar Indaial, daí nós temos os nossos telefones. De Indaial é o 3333-1533. E o de Gaspar? Esse eu me esqueci. Não sei. Procura no Google. Não, a gente já vai passar aqui. Vai falando. Mas sobre... tem outra maneira também de fazer a denúncia, que é da forma mais convencional ainda, que é
vir falar com a gente pessoalmente. Tá? Sempre é bom ter aquele tete-a-tete do trabalhador e o sindicalista, não só falar sobre isso, mas falar também sobre a campanha salarial, por que não saiu o seu aumento até agora, enfim, colocar a conversa em dia. A informação é uma poderosa arma. Venha até o seu sindicato, converse com o dirigente sindical, tire suas dúvidas para você também ser ajudada. Ô Juvenal, e o pessoal que está nos assistindo, o número da subsede de Gaspar é o 33320436, que você vai falar com a nossa querida Maíra ou com a Silva, né? A qual a gente manda um querido beijo e abraço. Ô Juvenal, eu tinha, só lembrando aqui, ó, que o sindicato se antecipou à lei, né? Preocupado com as queridas gestantes, e já estava fazendo essa recomendação a todas as empresas, todas as contabilidades, e agora virou uma lei, então tem que ser cumprido. Juvenal, vamos falar aqui, ó, sobre trabalhar demais mata 745 mil pessoas por ano no mundo, revela um estudo. O Brasil está entre países que têm até 4% da população exposta a longas jornadas. O primeiro estudo global do tipo revela que 745 mil pessoas morreram em 2016 de derrame e doenças cardíacas relacionadas a longas horas de trabalho. O relatório mostra que as pessoas vivem mais no sudoeste asiático e na região do Pacífico Ocidental são as que mais são afetadas. A OMS avalia que a tendência pode piorar devido à pandemia do coronavírus. O Brasil, nosso querido Brasil, está na faixa de países que tem até 4% da população exposta a longas jornadas de trabalho, que são conhecidas como aquelas que são 55 horas por semana ou mais, Juvenal. A pesquisa descobriu que trabalhar essas 55 horas está associado a um risco de 35% maior de AVC, que é o acidente vascular cerebral, e 17% maior de morrer de doença cardíaca, em comparação com uma semana de trabalho de 35 a 40 horas de trabalho. E aí, Juvenal? Excesso de trabalho mata, é novidade para alguém? Mas tem alguém que fica muito feliz com isso, né? Porque você trabalha a vida inteira, chega ao final da sua vida, você olha para trás e vê que enriqueceu outra pessoa, né? Enriqueceu outra pessoa. E será que é necessário chegar até o final da sua vida para olhar para trás e ver o quanto que você ralou? Você podia ter aproveitado mais ali com a sua família? E eu sei que muita gente deve estar pensando, e eu concordo, só tem um motivo pelo qual eu trabalho tanto, né? Eu ganho pouco. A gente está ciente da situação. E que bom, né, que a gente pudesse resolver isso num estalo, mas não podemos. O que a gente tem é uma organização que trabalha junto com os trabalhadores e que nesse momento deveríamos estar juntos mais do que nunca para resolver esse tipo de coisa. Exatamente. Ô, Juvenal, 10 horas e 5 minutos já. Para encaminhar nosso espaço Intrafit de hoje, a gente tem uma lembrança, né, de uma pessoa muito importante para a luta sindical, que foi o nosso companheiro Eliezer, né? Você teve mais proximidade com ele, você poderia falar um pouquinho mais? Pode ser? 18 de maio do ano passado, faleceu um sindicalista de Campinas chamado Eliezer Mariano. E aí você do outro lado, o que eu tenho a ver com isso, né? Pessoas morrem o tempo inteiro, certo? Existem algumas pessoas que pelo seu jeitinho de ser acabam diretamente ou indiretamente afetando muita gente. Eliezer Mariano foi sindicalista, ajudou o sindicato têxtil aqui na sua luta, principalmente na conquista do Sábado Livre, onde ele orientou a melhor forma de parar os trabalhadores para conversar. E ficou histórico o que ele falou aqui para a gente. Estende uma faixa na frente da portaria. Estende uma faixa lá dentro que o pessoal vai parar. E ficou para a história. Quem teve lá no início de 2015, 2016, eu acho que foi, que eu entrei em 2011 por ali, que eu entrei no sindicato, a gente fazia isso e os trabalhadores não estavam acostumados com aquilo. Foi uma luta até as pessoas entenderem que precisava de uma proximidade a mais entre trabalhador e sindicato. E essa pessoa maravilhosa
sempre com um sorriso, sempre de uma forma muito querida de conversar com as pessoas, sempre de uma forma muito carinhosa e sempre na luta junto com os trabalhadores. Passou a vida se dedicando junto aos trabalhadores, na luta contra o capital, contra a exploração, inúmeras greves. Ele deixou saudade, não só pela pessoa que ele foi, mas pela história dele perante aos trabalhadores. E aqui em Blumenau, mesmo que você esteja, não tenho nada a ver com isso, você tem muito a ver com isso. Tá? O sábado livre conquistado nas empresas aqui de Blumenau e região, tem muito do dedo do Eliezer, seja o piquete nas portas de fábrica, seja com a sua orientação, mas principalmente dizendo para você, trabalhador que está nos ouvindo, o Eliezer fisicamente se foi, mas os seus ensinamentos, a sua orientação, a sua perseverança, a sua luta tem que continuar. Nós temos que continuar celebrando o Eliezer Mariano, junto com os trabalhadores nas portas de fábrica, estendendo a faixa e dizendo: nós estamos juntos com vocês. Eliezer Mariano, presente. Ô, Juvenal, então deixo o meu registro também aqui para o Eliezer, uma experiência de luta e desejo um caminho de muita luz. Eu sempre digo isso, né? Um caminho de muita luz para ele e de paz para a família, né? Família que fica enlutada é uma cicatriz que nunca vai se sarar, né? Então, um caminho de muita luz e muita paz, tanto para ele, onde ele estiver, e para a família toda. Então, esse espaço Intrafit a gente dedica para ele, né? Tens algum abraço, alguma dica aí para encerrar nosso espaço Intrafit? Deixar um abraço assim sempre a todos os trabalhadores que nos acompanham ou que vão nos acompanhar mais tarde, né? Nosso Exatamente. Aí. Eu sempre gosto de lembrar que o nosso espaço Intrafit fica disponível no nosso canal no YouTube, no nosso site, no nosso aplicativo. Também para você que é associado ao Texas, depois a gente manda o link, né, e o vídeo para você assistir, para quem não pode assistir, porque muitas pessoas estão trabalhando agora, né? E também, se você tiver alguma dúvida ou sugestão, pode mandar ali no nosso WhatsApp, que é o 47-99261-1671. Fechou? Fechou. Então tá, nós vemos na próxima terça-feira. A quem tiver dúvidas, sugestões, manda ali no nossas redes de comunicação que a gente vai tentar atender a todos. Valeu, falou!